Deputado, obrigada. Pode voltar ao seu assento. É assim que o MPLA trabalha. Está a falar? Está a falar? É assim que se governa. É assim que se governa. Não basta enumerar o que não foi feito, com o objetivo de confundir a opinião pública nacional e internacional. Deve reconhecer também o que foi feito e o que continua a ser feito por todo o país. Na política, não vale tudo. A oposição pode não concordar com as opções do Executivo, mas precisa também de ajudar a apontar caminhos e soluções para os problemas enfrentados pelos angolanos. É isso que os angolanos esperam de nós, deputados. A construção de uma sociedade mais justa e próspera exige de todos a participação desapaixonada, despida das cores político-partidárias, das diferenças culturais ou dos credos religiosos. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, apesar do síndrome da contestação de quem padece de sintomas que consistem em contrariar, contestar e em não aceitar as visíveis realizações do Executivo angolano, ou é cego ou não quer ver. É inaceitável ignorar os grandes avanços que têm sido alcançados nos diversos setores, com destaque para a saúde, a educação, a proteção social, a energia, água, habitação e infraestruturas rodoviárias. Ouvimos com frequência que nada foi feito em 2022. Portanto, para a oposição, o país sobreviveu por milagre e, por este facto, apelam ao voto contra. No entanto, para a tristeza e desilusão dos nossos adversários políticos, as instituições continuam e continuarão em pleno funcionamento. Os hospitais, as escolas, as instituições públicas e privadas continuam a servir o nosso povo, incluindo os que vão votar contra. Para nós, essa atitude não constitui nenhuma surpresa. O caricato é que foi no âmbito do Orçamento Geral do Estado de 2022 que a UNITA votou contra, que foram caminhadas as verbas para o financiamento das campanhas eleitorais dos partidos políticos. A UNITA, que sofre de uma forma crônica do síndrome da contestação, aceitou sem pestanejar as verbas assim consignadas. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, dignas deputadas e dignos deputados, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo, minhas senhoras, meus senhores, povo angolano, permitam-me que, em nome do Grupo Parlamentar do MPLA, saúde a senhora Presidente da Assembleia Nacional, as deputadas e os deputados deste hemiciclo, os representantes do titular do Poder Executivo, bem como o povo angolano que aqui representamos, de Cabinda ao Cunene e do mar ao leste. Uma saudação especial a propósito do Dia Africano da Descentralização e da Governação Local, que se celebrou a 10 de agosto, bem como a 10ª edição do Fórum dos Municípios e Cidades de Angola, realizada em Malange de 9 a 10 de agosto. E uma outra saudação especial aos jovens angolanos
pelo Dia Internacional da Juventude, comemorado ontem. Povo angolano, a Conta Geral do Estado é um instrumento que suscita o maior interesse dos deputados, políticos, acadêmicos, organizações da sociedade civil e dos cidadãos em geral, por ser o principal documento de prestação de contas do Executivo. Nesta sessão plenária, temos em pauta a discussão e votação da Conta Geral do Estado, referente ao exercício econômico de 2022, num ato que se enquadra no domínio do controlo e da fiscalização das ações do Executivo pela Assembleia Nacional. Da análise efetuada, a Conta Geral do Estado de 2022 apresenta indubitavelmente substanciais melhorias no plano metodológico e da qualidade técnica irrefutáveis, como se pode constatar pelas recomendações que constam do parecer do Tribunal de Contas. Estão claramente demonstrados o grau de transparência e a disponibilização das informações necessárias e suficientes que permitem uma consulta pública livre de constrangimentos. O Orçamento Geral do Estado de 2022 programou receitas e despesas na ordem de 18 bilhões 745 mil milhões 288 milhões 200.030 kwanzas, registrando-se um grau de execução das despesas na ordem de 19 bilhões 664 milhões 429 milhões 65.301 kwanzas, correspondente, portanto, a 124% comparativamente ao valor aprovado no Orçamento Geral do Estado de 2022. 2022 foi um ano especial. Neste ano, realizaram-se as 5ª eleições gerais, o que exigiu do Estado um maior esforço na mobilização de recursos adicionais para financiar as campanhas eleitorais dos partidos políticos apurados. Os resultados destas eleições determinaram a vitória do MPLA e do seu líder, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. João Manuel Gonçalves Lourenço, por terem merecido a confiança da maioria do povo angolano. O ano de 2022 foi ainda desafiador porque, tal como em todo o mundo, o nosso país enfrentou de forma significativa as consequências do impacto negativo da Covid-19 e da volatilidade do preço do petróleo, o nosso principal produto de exportação. Apesar dos desafios em referência, a economia angolana registrou em 2022 uma taxa de crescimento de 3%, valor acima do crescimento homólogo registrado em 2021, que se cifrou numa taxa de 1,2%. De recordar que este foi o segundo aumento real da nossa economia, depois de 5 anos consecutivos de contração econômica. No exercício econômico em referência, foram aprovados no âmbito dos programas de investimentos públicos, um total de 3.155, dos quais 879 afetos à administração central e dos 2.276 à administração local. Estes programas, avaliados em cerca de 1,8 bilhão de kwanzas, correspondeu a um grau de execução na ordem de 155,3%, isto é, um valor correspondente a 2,8 bilhões de kwanzas. Este acréscimo justifica-se pelos créditos adicionais suplementares e contrapartidas internas
nos montantes dos programas inicialmente aprovados pela Lei Anual do Orçamento Geral do Estado. O PIME, enquanto subprograma do Programa de Investimentos Públicos, permitiu a criação de 43.842 postos de trabalho temporários em todo o território nacional, sendo um dos programas que mais executou investimentos públicos de apoio ao desenvolvimento e à promoção da autonomia dos 164 municípios no âmbito da descentralização administrativa de competências em curso no país. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, povo angolano, no âmbito do Orçamento Geral do Estado de 2022, foram realizadas outras ações cujo impacto está a refletir-se na qualidade de vida das nossas populações e que passamos a destacar as mais relevantes. Conclusão do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, uma infraestrutura que orgulha e orgulhará por muito tempo todos os angolanos e todos aqueles que visitarem o nosso país. A construção e apetrechamento do complexo hospitalar cardiopulmonar, batizado de forma honrosa com o nome de tão ilustre figura e filho de Angola, o cardeal Dom Alexandre de Nascimento. A entrada em funcionamento desta importante infraestrutura de referência nacional e de iniciativa do Presidente da República devolveu a esperança às populações que padecem de doenças respiratórias e cardiovasculares. Estes doentes não só dependiam de um tratamento oferecido em condições muito precárias, como da aprovação de uma junta médica para obter um melhor tratamento no exterior do país. Quem não se lembra de assistir nos vários canais de informação aos testemunhos emocionantes, carregados de imensa tristeza, dos pacientes que padeciam de doenças renais crônicas e com pouca esperança de vida? O titular do Poder Executivo colocou em marcha um plano para a construção de unidades de hemodiálise nos principais centros urbanos do país. Deste modo, em 2022, testemunhamos a entrada em funcionamento de 8 unidades de hemodiálise nas províncias de Luanda, Huila, Benguela, Mochico, Cabinda e Huambo. Posteriormente, assistimos à construção de centros de hemodiálise nas províncias do Bengo e do Cunene, com uma capacidade de atendimento acima de 4.000 pacientes por semana em cada província. Hoje, a emoção, a tristeza e o desespero foram substituídos por sentimentos de alegria e de esperança para muitos angolanos que sofrem dessas enfermidades. O Orçamento Geral do Estado de 2022 prestou uma atenção especial ao setor da educação, tendo cabimentado verbas para a construção de mais de 450 salas de aulas, que permitiram mais de 31.000 crianças ingressarem no sistema de ensino. Permitiu também o recrutamento de mais de 7.000 novos professores. No mesmo período, restou-se o regresso ao país de 243 doutores e 946 mestres. Registrou-se também a graduação de 78.200 estudantes, como resultado da atribuição de 26.500 bolsas de estudos internas no subsistema de ensino superior. O país capacitou 1.543 docentes universitários em cursos de agregação pedagógica e formou 318.692 alunos no Sistema Nacional de Formação Profissional.
O Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza permitiu integrar mais de 20 mil cidadãos no mercado de trabalho, nos quais 1.833 foram integrados em atividades socioprofissionais, com destaque para a integração de ex-militares. O Programa Coenda cadastrou e beneficiou 367.848 famílias, assim como deu continuidade ao acompanhamento de processos nos 12 Centros de Ação Social Integrados, CACI, distribuídos pelas províncias da Huila, Cunene, Zaire, Cuando Cubango e Bié. O Orçamento Geral do Estado para 2022 dedicou também uma atenção especial ao setor agrícola, tendo sido inscritos os programas de fomento à produção agrícola, o Programa de Fomento à Produção Pecuária, o Programa de Fomento à Exploração e Gestão Sustentável dos Recursos Florestais. Estas despesas foram realizadas com uma dotação orçamental na ordem de 219 mil milhões de kwanzas. No âmbito do Orçamento Geral do Estado para 2022, foram assistidas mais de 1.200.000 famílias camponesas, representando um grau de execução de 70,2% do universo de famílias abrangidas. O setor de energia e águas registrou em 2022 resultados significativos, como o aumento da taxa de eletrificação provincial para 42%, contra os 36% registrados no ano anterior, assim como o aumento do grau de cobertura da água nas zonas urbanas em todo o território nacional. Contudo, reconhecemos que ainda existem desafios neste setor. Ainda em 2022, foram concluídas e colocadas à disposição mais de 24 mil habitações distribuídas pelas províncias de Luanda, Benguela e Bié. Foram construídos e reabilitados mais de 1.600 quilômetros de estrada na rede primária, 196 metros de ponte e concluíram-se várias infraestruturas de apoio à administração local do Estado que já se encontra ao serviço dos cidadãos. É assim que o MPLA trabalha. Está a falar? Está a falar? É assim que se governa. É assim que se governa. Não basta enumerar o que não foi feito, com o objetivo de confundir a opinião pública nacional e internacional. Deve reconhecer também o que foi feito e o que continua a ser feito por todo o país. Na política, não vale tudo. A oposição pode não concordar com as opções do Executivo, mas precisa também de ajudar a apontar caminhos e soluções para os problemas enfrentados pelos angolanos. É isso que os angolanos esperam de nós, deputados. A construção de uma sociedade mais justa e próspera exige de todos a participação desapaixonada, despida das cores político-partidárias, das diferenças culturais ou dos credos religiosos. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, apesar do síndrome da contestação de quem padece de sintomas que consistem em contrariar, contestar e em não aceitar as visíveis realizações do Executivo angolano, ou é cego ou não quer ver. É inaceitável ignorar os grandes avanços que têm sido alcançados nos diversos setores, com destaque para a saúde, a educação, a proteção social, a energia, água, habitação e infraestruturas rodoviárias. Ouvimos com frequência que nada foi feito em 2022. Portanto, para a oposição, o país sobreviveu por milagre e, por este facto, apelam ao voto contra. No entanto,
para a tristeza e desilusão dos nossos adversários políticos, as instituições continuam e continuarão em pleno funcionamento. Os hospitais, as escolas, as instituições públicas e privadas continuam a servir o nosso povo, incluindo os que vão votar contra. Para nós, essa atitude não constitui nenhuma surpresa. O caricato é que foi no âmbito do Orçamento Geral do Estado de 2022 que a UNITA votou contra, que foram cabimentadas as verbas para o financiamento das campanhas eleitorais dos partidos políticos. A UNITA, que sofre de uma forma crônica do síndrome da contestação, aceitou sem pestanejar as verbas assim consignadas. Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, povo angolano, não podemos terminar a nossa declaração política sem nos referirmos a duas importantes propostas de lei que foram debatidas e votadas nos últimos dias. Aludimos à Lei da Divisão Político-Administrativa e à Lei da Segurança Nacional. A Lei da nova Divisão Político-Administrativa suscitou um vivo interesse na opinião pública devido à criação de mais municípios e, sobretudo, devido à introdução no âmbito do debate na especialidade e por iniciativa do MPLA, da proposta de divisão da província de Luanda em duas, dando lugar à nova província de Coluibengo. Para verificar a viabilidade dessa importante iniciativa, o grupo parlamentar do MPLA promoveu encontros com os conselhos municipais e provincial de auscultação da comunidade de Luanda, cujos resultados foram favoráveis à proposta. Participaram na consulta pública mais de 2.000 pessoas, entre as quais representantes de partidos políticos, de igreja, da sociedade civil e de comissões de moradores, com propostas que foram, algumas delas, consideradas. A maioria dos que se pronunciaram apoiaram a proposta da divisão político-administrativa de Luanda. Também já ouvimos a crítica, segundo a qual esta matéria devia constar de projeto de lei diferente, de modo a poder ser antes aprovada na generalidade, como de exigência regimental se tratasse. Puro equívoco. Este procedimento diz respeito exclusivamente a iniciativas legislativas e não a proposta de alteração, como foi o caso da alteração do ordenamento do território proposta para a atual província de Luanda. Portanto, aproveitamos esta ocasião para apelar aos angolanos que se juntem a nós. A nova lei da divisão política administrativa, que incide sobre a elevação de algumas localidades à categoria de município e a divisão em duas províncias, do Cuando Cubango, do Mochico e Luanda, trarão vantagens e benefícios, já que os principais serviços estarão mais próximos dos cidadãos. Os angolanos terão melhorias na sua qualidade de vida, graças a uma mais cuidada execução de políticas públicas, geradoras de desenvolvimento e um relevante contributo para o processo de implementação das autarquias locais no país. Sobre a Lei da Segurança Nacional, entendemos que, enquanto Estado independente, Angola deve a todo instante tomar medidas que garantam a segurança do seu território e dos seus cidadãos. É importante realçar que todos somos combatentes da linha na frente nesta matéria. Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, dignas deputadas, dignos deputados, povo angolano, o grupo parlamentar do MPLA tem a plena consciência de que haverá sempre necessidades que devem ser atendidas e devidamente tratadas. E apesar das contrariedades e choques no cenário macroeconômico internacional e nacional, apresentado em 2022, o balanço que fazemos é bastante positivo, pois o nosso compromisso com o país
remetem-nos permanentemente para o dever de assumir a responsabilidade e, na vanguarda, de promover a harmonia e a unidade entre os vários atores políticos e sociais para o enfrentarmos com sentido patriótico os desafios do presente e do futuro. Viva a democracia, viva Angola, nossa terra, nossa pátria amada. Muito obrigado. Deputado, obrigado. Pode voltar ao seu assento.